Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores, ouvintes. Senhor presidente, quero aqui primeiro cumprimentar a senadora Vanessa, inclusive pelo pronunciamento dela, não só na solidariedade à luta lá dos trabalhadores em educação, mas agora, mais uma vez, ela expressando aqui toda a sua indignação diante dos atos fascistas que têm sido realizados contra a caravana liderada pelo presidente Lula, bem como toda a sua solidariedade. E é exatamente sobre isso, senadora Vanessa, que eu vou falar também. Lembrando que apenas 13 dias após a execução política da vereadora Marielle Frank, do PSOL, e de seu motorista Anderson Gomes, a caravana do ex-presidente Lula foi alvo de uma emboscada fascista na noite desta terça-feira, lá no trecho rodoviário situado entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no Paraná. Apesar de o percurso dos ônibus da caravana ter sido comunicado previamente às forças de segurança pública, no sentido de ser garantida a escolta policial durante todo o trajeto, a escolta policial não foi garantida, diferentemente, inclusive, do ocorrido lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Dessa forma, milicianos fascistas sentiram-se livres para atentar contra a vida do ex-presidente Lula e contra todas as vidas que estavam dentro daquele ônibus. É importante aqui destacar que ninguém ficou ferido, porque, senadora Vanessa, o plano dos criminosos fracassou, mas poderia não ter fracassado. Antes de disparar contra os ônibus, tentaram bloquear a passagem da caravana com artefatos inseridos na estrada para perfurar os pneus dos ônibus, que poderiam ter sido obrigados a parar no exato local da emboscada, onde poderia ter acontecido uma verdadeira tragédia. Se a emboscada tivesse tido êxito, se a emboscada tivesse, senadora Vanessa, produzido pelo menos um cadáver, a pergunta que não quer calar: na conta de quem, senadora Vanessa? Se ontem a emboscada que fizeram a caravana liderada pelo presidente Lula tivesse tido um cadáver, na conta de quem ia ser debitado esse cadáver? Seria fruto da omissão das autoridades competentes, incluindo aí o governo do Estado do Paraná, o Ministério da Segurança Pública e a própria Presidência da República? É preciso chamar as autoridades competentes à sua responsabilidade. As tentativas de sabotagem da caravana do ex-presidente Lula, agravadas por esta recente emboscada, que produziu risco efetivo de morte, tornaram-se possíveis devido à omissão das forças de segurança pública e das autoridades responsáveis por comandá-las. Aliás, que tragédia, que coisa feia. O governador do estado de São Paulo, um homem que, inclusive, quer ser presidente da República, quer ser, porque ele não vai ser, pré-candidato a presidente da República pelo PSDB, o senhor Geraldo Alckmin, que coisa horrível. Ele, ao invés de repudiar o atentado criminoso empreendido contra a caravana do ex-presidente Lula, como deveria fazer todo e qualquer democrata, o que foi que ele fez? Simplesmente alimentou esse clima de ódio. Isso é algo inaceitável, Como é que um governador, pré-candidato a presidente da República, age, senhor Geraldo Alckmin, de forma tão irresponsável como o senhor? Como é que o senhor comete o impropério de tentar justificar o injustificável? A emboscada, que poderia ter resultado em mortes? Na verdade,
essa posição do senhor Geraldo Alckmin expressa mais uma vez o descompromisso do seu partido com a democracia. Não foi à toa que foi o PSDB um dos principais protagonistas, né, daquela farsa política que nos levou àquele impeachment fraudulento e que, na esteira disso, o país vive exatamente hoje esse clima de ódio, esse clima exatamente de intolerância, porque quando se começa a brincar com a democracia, tudo pode acontecer, e é exatamente o que nós estamos vendo no país nesse exato momento. Mas eu quero aqui dizer, senhor presidente, que apesar de toda esta ofensiva de caráter fascista, alimentada, né, pelo silêncio, infelizmente, e pela parcialidade da grande mídia empresarial, bem como, né, por discursos irresponsáveis de ódio, proferidos, inclusive no parlamento, por parlamentares e até por uma senadora da República. Vossa Excelência me concede uma parte? Eu quero aqui dizer que não obstante isso, a caravana segue. Sabe por quê? Porque ela traz no seu coração a mensagem da esperança. Ela traz no seu coração a mensagem da resistência. Ela é liderada, né, por um homem que a maioria do povo brasileiro reconhece o imenso legado que esse homem deixou quando teve a oportunidade exatamente de governar esse país. Então, eu concedo a parte ao senador Ferraz, a senadora Vanessa me pediu. Naturalmente, por gentileza, eu Não, o senhor pediu, pois não. Muito obrigado. Senhor. Apenas por gentileza. Só peço objetividade por conta do meu tempo. Eu cederia a manifestação em primeiro lugar, por gentileza e delicadeza, à senadora Vanessa, que pediu em primeiro lugar. Mas, considerando que ela abriu mão, eu agradeço a Vossa Excelência e faço aqui uma manifestação em relação a esse tema. Senadora Fátima Bezerra, eu condeno qualquer tipo, e acho que todos nós que fizemos uma opção pela democracia, precisamos condenar qualquer tipo de violência. Até porque democracia você não disputa na arma, você disputa no voto, no debate, na argumentação, no contraditório, para que a sociedade possa exercer a sua massa crítica e possa, de fato, fazer as suas escolhas. Portanto, é absolutamente condenável qualquer tipo de manifestação que, além da discussão e do debate político, não importando o nível de divergência. Mas eu quero também dizer a Vossa Excelência que eu não tenho dois pesos e duas medidas. Da mesma forma que eu condeno essa violência, eu condenei lá atrás, quando no Palácio do Planalto, ao lado da Presidente da República afastada, e das mais elevadas autoridades da República, uma liderança do MST falou claramente que, se tivesse que defender, poderia e deveria pegar em armas, conclamando, mobilizando. Portanto, está errado agora, como estava errado lá atrás. Só que lá atrás não houve... Só que lá não houve violência não, viu, senhor? Não atiraram em ônibus. Não houve tiro. Senador Lindenberg, por obséquio, Vossa Excelência terá a oportunidade da palavra. Eu não tenho... Deixa eu só pedir ao senador Ferraz que ele conclua. Eu estou condenando, senador Lindenberg, estou condenando, sem meias palavras, qualquer tipo de violência. Isso é inadmissível. Democracia você disputa e discute no voto, e não na arma. No campo das ideias. Claro, evidente. E nós aqui mesmo partimos para o confronto duro, firme, civilizado, e é assim que deve ser. Portanto, eu condeno. O que eu estou afirmando é que nós precisamos ter dois pesos e duas medidas. Ou seja, lá atrás houve uma incitação ao lado nada mais, nada menos do que a Presidente da República. E não houve manifestação de condenação à época desse tipo de postura, que também é condenável. Até porque não importa a profundidade da nossa divergência, mas a civilidade e o respeito às leis, ele deve imperar, até porque o meu direito termina aonde começa o direito do meu semelhante. Eu só estou chamando a atenção para a necessidade
e para não termos dois pesos e duas medidas. Eu não posso condenar agora e aplaudir o que aconteceu no passado recente. Eu condenei lá, como condeno agora. E acho que a coerência precisa ser uma premissa, uma pré-condição no debate político. Agradeço a Vossa Excelência a sua parte. Eu quero conciliar agora rapidamente a senadora Vanessa, apenas dizer, primeiro, enalteço aqui a posição do senador Ferraço do ponto de vista da defesa da democracia. Democracia não combina com violência, né? Democracia não combina com autoritarismo, democracia combina com o diálogo, com a paz, com o debate, né? Com o contraditório. Agora, no que diz respeito aos episódios, o episódio de agora é completamente diferente. Né? O que nós estamos vendo nesse exato momento são grupelhos, uma horda, milícias fascistas, né? Inclusive com cúmplices. Senadora, eu vou dar mais um minuto, porque há vários oradores inscritos com o mesmo interesse para ocupar a tribuna. Eu vou conceder mais 2 minutos. Vossa Excelência quer 2 minutos, vou conceder 2 minutos. Eu vou passar para a senadora Vanessa só para deixar claro, né, que são situações completamente diferentes. O que a gente viu lá é a barbárie, né? É o tiro, né? Volto a dizer, ontem nós podíamos ter tido já um cadáver, fruto exatamente de quê? Das manifestações de intolerância, de ódio, daqueles que não respeitam a Constituição que assegura o direito de ir e vir, o direito à livre manifestação. Senadora Vanessa. Senadora Fátima, acho que o senador Ferraço tem razão. É isso mesmo, democracia se faz com palavras. Contradições, divergências, são tratadas com pronunciamentos, não com ação violentas. Então, o errado não é só ação violenta, o mais grave ainda são autoridades que enaltecem atitudes violentas, e é disso que nós estamos criticando. Então, quando de fato houve o episódio que o senador Ferraço falou, aquilo, inclusive, quem falou disse que foi uma força de expressão. Quem falou aquilo se justificou que foi força de expressão. Não houve violência, apenas um equívoco numa força de expressão. E veja, senadora, eu estou aqui com um documento da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, a ProSoja. Vou encaminhar à mesa, senador Valadares, vou encaminhar à mesa uma moção contrária ao que está aqui de repúdio, porque é exatamente os termos usados pela senadora. Olha aqui, contará a história que um dia no mês de março, tosca caravana, liderada por um corrupto condenado, veio e fez um trajeto no sul. Ficará registrado que o povo daquela região, cuja hombridade estava conservada, deu de relho. Deu de relho no sujeito e em seus acompanhantes, personalidades cuja moralidade e reputação já fazem parte da infâmia. É esse o sentimento que estão espraiando. É esse o sentimento que estão espraiando o Brasil afora, mas eu vou voltar a falar sobre esse manifesto. Parabéns, senadora Fátima. Eu quero só concluir aqui dizendo, senador Lindenberg, que a caravana do presidente Lula segue, repito, levando a mensagem da esperança, organizando a resistência democrática. Quero aqui deixar muito claro que os fascistas ladram, ameaçam, atiram, mas a caravana passa. E por onde passa, aglutina multidões, organizando a esperança e a resistência democrática.